Bom dia, alunos e alunas. Então vamos retomar nossas aulas, né? Agora utilizando um método complementar aí, fazendo uma videoaula. Alunos do segunda série do ensino médio do Colégio Estadual OIMS Virgínio Machado. Então aqui professor Sérgio, falando para vocês. Falar um pouco aqui sobre a União Ibérica. O que vai acontecer? Eu vou voltar um pouco aqui, porque eu já tinha até começado a falar com vocês sobre a Revolução Francesa. Mas o que acontece? Nós vamos dar uma retomada, voltar um pouco no tempo, tá? Para não ficar um pouco fragmentado o conteúdo aí, porque a Revolução Francesa já está um pouco mais adiantado, tá? Então, para a gente não ficar perdido aí, então vamos retomar aqui onde nós estávamos lá na aula presencial. Então, União Ibérica vai ser o período em que o Brasil vai ser, o Brasil colônia vai ser dominado pela Espanha, né? Porque quando Portugal e Espanha unificaram as duas coroas, então, sendo assim, o Brasil sendo colônia de Portugal, ele passou a ser colônia da Espanha nesse período aí. Tá? Então, por isso o nome aqui, União Ibérica. Então, União Ibérica por quê? Porque esses dois países, Portugal e Espanha, eles estão localizados lá na Europa, numa região chamada de Península Ibérica, né? Então, a Península Ibérica, portanto, esses dois países estão localizados naquela região. Então, quando esses dois países uniram a coroa, então eles chamaram esse período chamado de União Ibérica, portanto, a união das duas coroas lá dos países ibéricos. Ok? Então, aí nesse período, o domínio espanhol, né, e o Brasil vai também ser invadido pela Holanda, invadido pelos holandeses também nesse período aí. Por isso, domínio espanhol e também Brasil holandês aqui. Beleza? Então vamos lá. Como que vai acontecer isso aqui? Esse período da União Ibérica. Então, esse período vai ser de 1580 até 1640, né? Então, um período de 60 anos, aí, mais de 60 anos, no qual, né, a Espanha dominou Portugal. Então, nesse período, o Brasil se tornou colônia, no caso da Espanha. Então, mas para entender isso aqui, o que vai acontecer? Dom Sebastião era o rei de Portugal, certo? Só que ele morreu no ano 1578. Como morreu esse Dom Sebastião? Na Batalha de Alcácer Quibir, ou Alcácer Quibir, né? Lá no norte da África, né? Numa guerra, né? Na batalha. Então, que guerra foi essa? A guerra contra os mouros, né? A guerra contra os mouros. O que foi? Dom Sebastião, ele era um rei jovem, rapaz ainda, não tinha se casado, não tinha filho, logicamente. Então, ele foi para a guerra, ele foi para a batalha e, como ele era um rei considerado que se achava o tal, valente, bravo, ele falou: eu vou liderar essa batalha, eu vou à frente do meu exército lutar contra os mouros. Quem eram os mouros? Os muçulmanos, né? Que queriam, no caso, converter, né, digamos assim, ou todo o povo, né, para a religião islâmica. Então, Portugal então foi combater os mouros, então, no norte da África, e Dom Sebastião, portanto, que era o rei de Portugal, ele foi à frente do seu exército. Chegando lá nessa batalha, ele morreu. Os portugueses, até pouco tempo, até recentemente, muitos deles têm essa crença em que Dom Sebastião irá voltar. Tem até uma crença chamada de sebastianismo, no qual eles acreditam que Dom Sebastião não morreu, né, que ele ainda está vivo, até hoje, para vocês terem ideia, né? E que ele vai retornar e vai unificar o trono novamente de Portugal, né? Mas aí eles acreditam nisso, mas aí pela história eu acho que ele morreu lá então em 1578, nessa batalha. E como ele era jovem, não tinha filho, ele não tinha herdeiro. Então quem era o herdeiro que queria, no caso, assumir o trono de Portugal? O parente mais próximo de Dom Sebastião. Quem era? Dom Henrique, o Castro. Quem era Dom Henrique? Ele era tio-avô de Dom Sebastião, né? Então era o parente mais próximo de Dom Sebastião, tio-avô. Aí ele assume o trono, só que Dom Henrique, ele era bispo da igreja, então, e ele já era de idade avançada, né? Então ele já era de idade avançada. O que aconteceu? 2 anos depois, Dom Henrique também morreu, no ano de 1580. E aí acabou a dinastia de Aves, no caso, em Portugal, porque a família da dinastia de Aves não tinha mais nenhum herdeiro, né, para assumir então o trono de Portugal. Aí o que vai acontecer? Quem vai herdar o trono de Portugal? Aí tem a Espanha, era reinada, né, no caso, por um cara chamado Filipe, né? Filipe II da Espanha, né? Então, nessas disputas para assumir o trono português, Filipe II, né, saiu vencedor. Por que Filipe II achou que ele tinha o direito a herdar o trono de Portugal? Porque ele era casado com uma parente distante lá de Dom
Sebastião, né? Então, ele se achava, então se não tem nenhum familiar próximo, eu sou o familiar mais próximo, eu sou casado com a parente de Dom Sebastião lá. Então aí Filipe II da Espanha se achou no direito de assumir o trono de Portugal. O que Filipe II fez? Ele invadiu Portugal com seu exército, no caso, e assumiu, se tornou imperador, então, né, rei também de Portugal. Correto? E houve assim, quando Dom Filipe então assumiu, invadiu Portugal, então ele se tornou também rei da Espanha e também rei de Portugal. Como Filipe II da Espanha, no caso, e Filipe I, o rei de Portugal, no caso. Tá. Consequências da União Ibérica, no caso aqui, para o Brasil. Então, logicamente, como o Brasil colônia, era colônia de Portugal, quando a Espanha assumiu, tomou o trono de Portugal, logicamente ela também se tornou dona do Brasil colônia. Então é isso que vai, na prática, isso que aconteceu. E aí as consequências para o Brasil foi o embargo espanhol ao comércio do açúcar, né? O que vai acontecer? A Holanda, vamos tentar entender que a Holanda, ela tinha se tornado independente da Espanha, né? Um período um pouco antes, sim. Só que aí a Espanha proibiu os produtos de suas colônias de negociar com os holandeses, né? Então, no caso, ela proibiu o Brasil, então, colônia, por exemplo, de negociar com os holandeses. Mas quem tinha experiência na comercialização do açúcar era exatamente os holandeses, né? Então os holandeses é que tinham experiência. Os portugueses produziam açúcar aqui, fabricavam, mas eles não tinham experiência na venda, na comercialização lá na Europa. Então quando a Espanha proibiu a comercialização dos produtos com os holandeses, a Holanda teve um grande prejuízo. Então os holandeses ficaram devastados com esse embargo aí, com essa proibição. Então o que vai acontecer? Os holandeses então eles vão ocupar aqui o Nordeste brasileiro, para eles tentar reverter o prejuízo que eles tiveram com esse embargo espanhol ao comércio do açúcar aqui, com essa proibição deles de comercializar o açúcar. Para a invasão holandesa. No caso, os holandeses, então, eles vieram, então, no caso, para o Brasil e invadiram o Nordeste brasileiro. Na verdade, eles tiveram duas tentativas aqui. Então, os ataques à posse da União Ibérica na África, pilhagem contra Salvador em 1604. Aí eles fundaram a Companhia das Índias Ocidentais, né? Era o quê? Era uma organização de comércio, vamos dizer assim, para tentar montar uma conquista colonial. Aí eles tentaram, então os holandeses vieram invadir o Brasil em duas ocasiões, em duas oportunidades. Então a primeira na Bahia, no ano 1624, né? Eles ocuparam então a Bahia, tentaram ali conquistar a região da Bahia atual, uma rápida ocupação de Salvador, só que eles foram derrotados. Né? Juntou os portugueses, os brasileiros, os chamados luso-brasileiros, união dos portugueses com os brasileiros, e derrotaram então os holandeses lá na Bahia. Então os holandeses tiveram de bater em retirada. Eles não conseguiram então. Só que, o que vai acontecer aqui? Os holandeses, batendo em retirada, voltando para a Europa, eles acabaram atacando o carregamento de metais preciosos em navios da Espanha no ano 1628. Então os holandeses foram expulsos da Bahia aqui nessa primeira tentativa de invasão, só que eles, ao voltar para a Europa, eles acabaram dando de cara com um navio espanhol cheio de metais preciosos. Então o que eles fizeram? Eles atacaram esse navio. Tomaram os metais preciosos da Espanha. E aí a invasão holandesa, segunda invasão vai acontecer em Pernambuco, né, na construção de um estado holandês lá no atual estado de Pernambuco, parte de alguns outros estados ali. Aí lá eles vieram com uma esquadra de 56 navios, né, e chegou no Brasil em 1630, aqui no 14 de fevereiro. Aqui nessa região, aí sim eles conseguiram estabelecer o estado holandês aqui, no caso na região de Pernambuco, no atual estado de Pernambuco. E nessa invasão, então, os holandeses, eles tentaram, os luso-brasileiros tentaram, no caso, combater os holandeses, mas não conseguiram. Os holandeses conseguiram vencer várias batalhas e conseguiram dominar, portanto, a região ali. Né? Então, eles só retardaram, vamos dizer assim, os luso-brasileiros conseguiram retardar o domínio holandês, mas eles não conseguiram vencer os holandeses nessa oportunidade. Né? Também, graças a esse cara aqui, ó, Domingos Fernandes Calabar, que ele ajudou os holandeses, né? Ele era aliado dos luso-brasileiros, né? Mas certamente eles ofereceram para ele algum ganho, coisa assim. Aí esse cara aqui, Domingos Fernandes Calabar, ele traiu os luso-brasileiros. Eles combatiam do lado dos luso-brasileiros, de repente ele passou para o lado dos holandeses. Aí com isso os holandeses conseguiram então uma grande vantagem. Né?
Aí Calabá acabou sendo executado na atual estado de Alagoas, lá em 1555, sendo acusado de traição, por ter prestado serviços aos holandeses. Então, ó, durante digamos assim, o domínio dos holandeses aqui, um dos principais fatos importantes a citar é o governo desse cara aqui, Maurício de Nassau, né? Ele esteve aqui em 1637 a 1644, né, governando o Estado holandês aqui no Brasil. Então ele foi um cara que fez muita coisa lá. Estabilizou os domínios da organização, ele deu créditos aos senhores de engenho, ele emprestou dinheiro, financiamentos para os senhores de engenho, reconstruiu os seus engenhos que estavam destruídos pela guerra, pelo conflito. Ele era um cara que tinha tolerância religiosa, né? Então ele não era um cara que falava assim, não, a religião não importa, vocês praticam a religião que vocês quiserem, né? Não, isso aí para mim não faz diferença, né? A expansão da fé, apesar que a Holanda era calvinista, da religião calvinista, mas ele não se preocupava com isso. Para ele, os colonos lá podiam praticar a religião que quisesse, no caso. Ele não importava com isso. Ok, aqui mais algumas. Então, ó, Maurício de Nassau, né? Ele vai fazer várias reformas urbanísticas na cidade de Recife lá, que vai chamar a cidade de Maurícia, né? E para dar uns ares, vamos dizer assim, de melhoria à cidade, né? Que era uma cidade que tinha uma urbanização péssima até o momento, mas ele vai fazer muitos investimentos lá, ele vai reformar a região da cidade ali, vai trazer missões artísticas ou científicas para a região, como pintores, naturalistas, médicos e tal. Aí aqui algumas fotos mostrando a região lá de Recife. No caso, aí vai acontecer o quê? Então, já em 1645 a 54 vai acontecer uma guerra para expulsar os holandeses aqui do Brasil, né? Uma guerra chamada de Insurreição Pernambucana, né? Ela vai durar mais ou menos 10 anos, aí, de 645 a 654, quase 10 anos, né? E aí vai ser o período também que vai acontecer a restauração lá em Portugal. Quando Portugal deixa de estar subordinado novamente à Espanha, né? Ao rei da Espanha. Então, o Duque de Bragança, né? Dom João IV retoma o poder em Portugal, né? E depois de negociação com a Holanda, aí vai acontecer, no caso, a guerra aqui para a expulsão dos holandeses daqui. Diversos grupos sociais se unem, os luso-brasileiros, em várias batalhas, como uma das mais importantes dela, a Batalha dos Guararapes, né? E outras batalhas de enfrentamento para os luso-brasileiros tentar expulsar os holandeses daqui do Brasil. E aí os holandeses vão se enfraquecer, vai acontecer a rendição deles em 1654, e depois de vários acordos que eles fizeram, logicamente o Portugal teve de pagar a indenização, né, para a Holanda, para os holandeses ir embora daqui. Eles não saíram sem levar nada, vamos dizer assim, não. Eles conseguiram ainda levar aqui para terminar, ó, conjuntura após a União Ibérica. Em tratados econômicos em Portugal e Inglaterra, o Tratado de Mitten, por exemplo, conhecido popularmente como Tratado dos Panos e Vinhos, né? No caso, por quê? Porque Portugal vendia os vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vendia, né, os tecidos, no caso, para Portugal, as roupas, né? Por isso, panos e vinhos. Concorrência do açúcar antilhano, os holandeses, como os holandeses foram expulsos aqui, o que eles fizeram? Eles foram embora, mas eles levaram umas mudinhas de cana, lógico, né? E plantaram lá nas Antilhas, lá no Caribe, na América Central. E eles começaram a produzir também açúcar lá na região do Caribe. E a Guerra dos Mascates também em 1610. Ok, então, galera, é isso.